Isso não é um problema. Os espíritos, eles não... essas divergências são mais entre a gente, tentando entender essa classificação do que os espíritos em geral, né? Para eles, o que importa é o pensamento. E o pensamento é que vai levar esses espíritos, que vai dar uma... É o que vai dar uma noção melhor pra gente aprender, né? São os fundamentos básicos desse entendimento das classes espirituais. Então, para ajudar a gente a entender como o mundo espiritual funciona, os espíritos, eles, junto com Kardec, ajudaram, né, a criar essas classificações para a gente poder aprender melhor. Então, foi algo criado, foi com o auxílio dos espíritos que Kardec montou essas classificações para a gente entender melhor, né, como funciona a nossa evolução, onde é que a gente vai chegar, onde a gente está e onde a gente vai chegar. Assim como no mundo que a gente vive, os espíritos, eles estão em categorias diferentes, né? A gente vai ter pessoas mais ignorantes, pessoas mais moralmente desenvolvidas, né? Pessoas boas, pessoas ruins. A mesma coisa acontece no mundo espiritual. Os espíritos são nada mais nada menos que pessoas desencarnadas, né? Pessoas sem carne. Então, o que Kardec traz de atenção para a gente, quando falando dessas classificações, é primeiro entender que espírito, não porque é espírito que vai ser automaticamente bom ou automaticamente puro, né? Então é algo que a gente tem que ter bastante cuidado, principalmente em relação à mediunidade, que no mundo da gente, né, onde muitas pessoas ainda não entendem da espiritualidade, elas às vezes brincam com a espiritualidade e não entendem que os espíritos, eles podem vir de classificações diferentes, né? Então você tem que ter um cuidado, uma consciência de que eles são pessoas desencarnadas. Então a gente tem que ter essa consciência. E como eu falei, né, basicamente são 3 classificações principais, mas entre elas existem transições sutis. Não quer dizer que, vamos dizer, por exemplo, se a pessoa está na classificação de espírito perfeito, são 99 pontos, a partir de 100 pontos você é um bom espírito. Não é algo assim tão rígido, né? É algo sutil essa transformação. Você pode ter umas características de uma categoria, juntar com de outras. Então é algo sutil, mas é importante para nós entendermos de maneira geral o que cada uma significa, né? Quais são as principais características. Outra coisa que essa classificação ajuda é justamente na comunicação com os espíritos, né? Que ajuda os médiuns a entender, mais ou menos, dependendo da mensagem que é recebida, das palavras que são utilizadas, né? Do que aquele espírito está, da maneira como ele está se portando, para ter uma noção mais ou menos de onde esse espírito se encaixa, né? Então, isso ajuda o médium também a ter uma clareza melhor em termos de comunicação com os espíritos. Esse espírito está falando umas coisas que não faz muito sentido, deve ser um espírito imperfeito, né? Ou está trazendo uma mensagem muito poderosa, a gente pode entender, pode ser um bom espírito. Então, assim, vai depender do que sai, né? Daquele espírito. Então, basicamente, no que se baseia essa classificação, se baseia no grau de evolução daquele espírito, e essa classificação foi criada com o auxílio dos espíritos, né? Então, a gente começa com os imperfeitos. Então, os imperfeitos, eles são caracterizados, né? Está dizendo aí, pela predominância da matéria sobre o espírito. Existe uma propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes, né? Então, o que significaria uma predominância da matéria sobre o espírito? Quando a gente pensa que a gente vive num mundo material, né? E materialista, onde existe uma priorização, vamos dizer assim, dos prazeres materialistas, né? E esses prazeres podem ser questão de orgulho financeiros, prazeres da sensualidade, né? Prazeres tóxicos de drogas e coisas do tipo.
essa predominância da matéria sobre o espírito, né? São espíritos que não enxergam, como o Kardec diz, são espíritos que não têm uma intuição muito clara, apesar de ter uma intuição de Deus, não o compreendem bem, né? Então, o que há uma predominância da matéria sobre o espírito é uma pessoa que não tem um entendimento muito claro das consequências das atitudes dela espiritualmente, né? A maioria, vamos dizer assim, do planeta que a gente conhece, né? É a gente ter um entendimento de que o que a gente faz é para beneficiar a gente aqui, né? Então, a pessoa que vê no golpe que vai dar, ou na mentira que conta, ou na fofoca que inicia, como algo que só fica aqui, né? Ela não tem consciência das consequências espirituais e do papel dela como ser espiritual, né? Então fica muito limitada ao mundo na Terra e aos desejos das coisas na Terra, né? Então isso tem a ver com, como ele diz aí, ignorância, por exemplo. Uma coisa que a gente às vezes faz e erra, não é por maldade necessariamente, mas é por falta de conhecimento, né? Falta de experiência. Então, os espíritos imperfeitos também são espíritos que não têm muita experiência e por isso também cometem erros, né? Que é normal da escala evolutiva. Espíritos orgulhosos, egoístas, né? E todas as paixões que lhes são consequentes. Então, o que são essas paixões? Sentimentos, né? Raiva, ódio, vingança, reação muito forte, né? Então, a gente está vendo um mundo muito reativo, as pessoas não estão parando para pensar, falam o que querem na internet, e aí a gente está vendo reatividade no trânsito, reatividade em todos os lugares. Essa é a predominância da matéria sobre o espírito, né? É não entender que nós somos mais do que os seres da Terra onde nos encontramos, né? E buscar apenas objetivos materiais, e entender ou não entender, né? Que as nossas atitudes podem ter consequências que podem levar a situações mais graves. Então, espíritos imperfeitos nessa categoria. E aí, Kardec, né, junto com os espíritos, criam uma classificação do que mais ou menos são esses espíritos imperfeitos, né? Começando da base, que é os impuros, e vai subindo, né? Então, começando da 10ª, de imperfeitos são os impuros, aí sobe levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores e perturbadores. E aí eu vou dar só um resumo, né? Porque senão a gente se estende muito. Mas os espíritos impuros, né, que fazem parte dos espíritos imperfeitos, são aqueles que são inclinados ao mal e eles sentem prazer em causar dor, né, em causar discórdia, em induzir, quando estão desencarnados, induzir a pessoas à perdição, né, retardando o progresso espiritual de outras pessoas. Tem comunicações triviais, grosseiras, revelam inferioridade moral e intelectual, né? Então, assim, são espíritos que se comprazem em ver os outros sofrendo, né? Se comprazem em fazer o mal. É por isso que eles são considerados na base, né, dos espíritos considerados imperfeitos. E aí a gente vai para os levianos, que não tem necessariamente esse impulso de deliberadamente fazer o mal, mas gostam de muita brincadeira, gostam de confundir, eles são zombeteiros, né? Interferem nas coisas. Não deixar fazer o recording. Já pode? Não, eu tô falando que os espíritos não deixam fazer a gravação. Entendeu? Não deixa fazer a gravação. Desculpa. Isso. Então, eles são espíritos que não têm comprometimento com a verdade, né? Então, assim, não necessariamente eles têm esse ímpeto do impuro de querer machucar, de querer maltratar, mas eles não têm comprometimento com a verdade, eles não têm respeito, né? Pelo outro. Se divertem enganando, mistificando, e suas comunicações espirituais são satíricas, né? Então, muita piada, coisa que não tem valor, não tem profundidade. Eles se aproveitam das fraquezas humanas e ridicularizam-na com ironia.
Então, assim, gostam muito de brincar, né? São levianos por isso. Eles não têm... são responsabilidade isso. no que faz. Exato. Não se importa também, né? Aí passa para os pseudo-sábios, que são aqueles que já têm algum conhecimento, mas misturam a verdade com a mentira. Só que eles têm tanta certeza do que falam, que você acaba acreditando, né? Então, assim, é aquele espírito que ele também não vai ter esse comprometimento com a verdade, ou talvez ele tenha um entendimento de um conhecimento, mas acha que sabe mais do que sabe, né? E no mundo que a gente vive tem bastante disso, né? Tem muito pseudo-sábio, a internet democratizou e dessa maneira a gente tem a voz aí de muitas pessoas. Então você tem que ter muito cuidado em quem você ouve, né? Tem que ter muito cuidado nas mensagens que são enviadas em todos os sentidos. As pessoas que têm algum conhecimento. Sim, só que nós comentamos isso, é desse jeito. Não pode perder a paz. Não, as pessoas que, né, e os espíritos que têm algum conhecimento, mas misturam com mentira ou misturam com suas próprias verdades, né? Eles se utilizam de seus próprios preconceitos para enviar uma mensagem de maneira muito clara, algum conhecimento, se confundem. Sim, só que nós comentamos isso, é desse jeito. Não pode perder a paz. Não, as pessoas que, né, e os espíritos que têm algum conhecimento, mas misturam com mentira ou misturam com suas próprias verdades, né? Eles se utilizam de seus próprios preconceitos para enviar uma mensagem de maneira muito clara, fazendo com que as pessoas se confundam e acabem acreditando. Então, eles possuem orgulho, presunção, ciúme e teimosia, que os dominam, né? Então, tudo isso os impede de alcançar um entendimento mais elevado. Os neutros, eles são espíritos que nem são suficientemente, vamos dizer, levianos ou impuros, né? Eles nem estão propensos a fazer o mal, mas eles também não têm muita energia para fazer o bem. É aquele espírito que fica em cima do muro, né? Ele não tem o entendimento ainda do papel dele como alguém que pode modificar seu próprio destino, né? Uma pessoa que fica oscilando entre o bem e o mal, não sabe o que escolher, não tem outra noção do que é verdade, do que não é, então fica meio que paralisado ali. Segundo os espíritos, permanecendo no nível comum da humanidade. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? Que a maioria da humanidade está aqui, né? Nos neutros. Sabe? É aquela coisa assim, talvez... Mas fica aquela coisa, não fazem mal, mas também não fazem bem. Exato. Então, segundo os espíritos, estão no nível comum da humanidade. São muito ligados às coisas materiais e sentem saudade dos prazeres terrenos quando estão desencarnados, né? Então, são os espíritos que desencarnam, mas querem viver como se estivessem ainda na Terra, né? Querem curtir os prazeres terrenos. Então, não têm as mesmas tendências dos outros, mas também não estão fazendo muita diferença, né? E aí, a sexta, que são de batedores e perturbadores, são espíritos que não constituem uma classe distinta em termos de qualidades pessoais, pois eles podem pertencer a qualquer classe do grupo dessa ordem, mas a principal característica é a capacidade de produzir fenômenos físicos, como ruídos, deslocamento de objetos, perturbações no ambiente. E outra característica é que os espíritos superiores podem ser utilizados nos batedores e perturbadores também para fazer comunicação com o mundo material, né? Já que os superiores estariam num nível mais elevado, então eles vão usar um espírito que seja um pouco mais ligado a gente, né? Em termos energéticos, para chamar a atenção, né? E eu acredito que isso tem a ver, por exemplo, quando o espiritismo iniciou, né? Com as primeiras mesas girantes e coisas do tipo. Então, esse tipo de utilização. Interessante, a gente aprende, todo dia a gente aprende uma coisa, né? Que eu nunca levei em consideração, Johnny talvez vai acrescentar um pouquinho aqui, é que esses fenômenos grossos, eles são mais dos espíritos inferiores, né? E agora que eu estou levando isso em conta, porque não é, então quer dizer, porque precisava ser feito para que a gente acreditasse. Né? Material, no início eles fizeram isso, né?
para que nós pudéssemos realmente acreditar de que existia algo que não era sobrenatural, mas existia a comunicação com os espíritos. O que o Mário falou foi muito importante, que quem utiliza isso são os espíritos mais inferiores, mas os superiores utilizam desses irmãos para educar, para dar um exemplo em forma de lição. Está lá no livro dos métodos. Isso, é bem didático, né? Ele é muito didático, o Kardec, porque nessa classificação, como você falou, existem assim, milhares de classificações. Eu até assisti uma palestra que ele fala que tem milhares de classificações entre uma e outra, só que para efeito de professor, didática e aluno, professor, para entender, ele fez esse triângulo para mostrar mais ou menos, né? Mas tem milhares de classificações entre um e outro. Isso, para facilitar, né? Para a gente entender. Exato. E os espíritos bons, né? Predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem, suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm ciência, outros sabedoria e a bondade. Então, a gente já vê aqui o oposto, né, de uma classificação para outra. Nos espíritos imperfeitos, era a predominância da matéria sobre o espírito. Aqui é a predominância do espírito sobre a matéria, né? Então, o que eu entendo como isso é aqui os espíritos bons, eles já têm uma consciência espiritual muito maior de que a vida ela é algo eterno, né? De que eles são, mesmo que talvez encarnados não seja algo que necessariamente eles têm uma consciência óbvia, mas algo que dentro deles já está bem revelado, né? Que as atitudes, as decisões que eles tomam são decisões baseadas no bem, né? Então, as qualidades e poderes para o bem têm relação com o grau de adiantamento, ou seja, todos esses espíritos, eles têm já, a tendência do bem já é bem maior, né? Só que aí, dependendo de onde eles estejam no grau de adiantamento, uns vão ter desenvolvido determinadas qualidades, enquanto outros não estão para desenvolver. Então, as coisas interessantes, assim, dos espíritos bons. Eles ainda não são completamente desmaterializados, mantendo certos traços da vida corporal, como hábitos e manias. Eles já compreendem Deus e o infinito e experimentam a felicidade dos justos. Aí eu me pergunto, né, a gente ainda experimenta a felicidade dos justos? Eu acho que eu, pelo menos, não estou lá, não. Não estou experimentando, não. Então, o que eu entendo, esse experimentar a felicidade dos justos eles já estão numa categoria em que eles não precisam mais passar por expiações. Eles ainda precisam de provas. Então, eles já expiaram os erros que cometeram, e agora é só a questão de reforçar, né? Será que você aprendeu mesmo aquilo que você deveria ter aprendido? Então, são espíritos que já estão num grau superior em termos de conhecimento, entendimento espiritual, espíritos que já têm uma predominância para o bem e que já não precisam mais expiar, como os imperfeitos. São felizes pelo bem que realizam e o mal que impedem. Então, eles já são bem diferentes do neutro, né? Eles já têm uma propensão para o bem, eles não ficam naquele meio termo dos imperfeitos. O amor que os une é puro, sem inveja, sem remorso ou paixões negativas. E aí precisa, como eu falei, né, passar por provas. Então, assim, não existem mais aquelas paixões que arrebatam os imperfeitos, né? Que é aquele ímpeto de reatividade, aquele ímpeto de ciúme, etc. Os espíritos já não têm essas amarras, né, emocionais. Como desencarnados, eles inspiram bons pensamentos, desviam os homens do mal, protegem aqueles que merecem e neutralizam influências negativas. Quando eles estão encarnados, eles são bondosos, livres de orgulho, egoísmo, ambição, ódio ou inveja. Fazem o bem pelo bem. Eles têm um entendimento espiritual muito mais elevado, né? E aí, a classificação que vai subindo, né? Dos benévolos, passa para os sábios, para os de sabedoria e chega nos superiores, que é a última classificação dessa escala, né? Nos espíritos bons. Os benévolos vão ser aqueles que já têm essa propensão para a bondade, mas eles ainda não desenvolveram muitos conhecimentos intelectuais. Eles gostam de ajudar as pessoas, e seu progresso foi maior no lado
moral, né? Por isso que você vê que eles estão nessa classificação, porque desenvolveram de maneira moral, agora eles vão tentar desenvolver próximo, né, a sabedoria mais intelectual. Que aí vem os sábios, né, que já estão nessa classificação das pessoas que, dos espíritos bons, que têm um maior conhecimento, já desenvolveram as áreas científicas, é onde eles geralmente se destacam, focam menos nas questões morais e mais na utilidade da ciência, sempre guiada pela razão, e livres das paixões, que são características dos imperfeitos. Os espíritos de sabedoria, eles têm qualidades morais mais elevadas e também a inteligência que foi adquirida nessa classificação dos espíritos sábios, né? E ele permite julgar com discernimento os homens e o mundo. Não possuem conhecimento ilimitado, mas já possuem conhecimento profundo, né? São espíritos que já estão num patamar muito elevado, moralmente e intelectualmente. E os espíritos superiores, que seria a última classificação dos bons aqui, né? Reúnem ciência, sabedoria e bondade. Sua linguagem é sempre digna, elevada e benevolente. E transmite ensinamentos sobre o mundo espiritual, dentro do que é permitido ao ser humano compreender. Eles ajudam aqueles que buscam a verdade com sinceridade, mas se afastam de curiosos e dos que rejeitam o bem. Quando eles encarnam, os superiores vêm com a missão de promover o progresso e servem como exemplo do nível de perfeição que a gente pode atingir. Né? Então, eles são um modelo, assim, para a gente entender mais ou menos onde a gente pode chegar espiritualmente, né? E aí vem o último, que são os puros. Só tem uma classificação, puro. Não tem mais o que falar aqui, pelo menos para nosso entendimento, acredito, os espíritos já dizem, é o suficiente saber o que é puro, né? A gente não precisa saber todos os detalhes, a gente não chegou ainda, talvez, ao entendimento disso tudo. Mas os puros, eles atingiram a perfeição absoluta e não possuem mais nenhuma influência da matéria, né? Então, acho que começou com os imperfeitos, onde havia muita influência da matéria. Os bons, que o predomínio do espírito é maior, né, do que o predomínio da matéria, mas eles ainda têm alguma conexão material. E os puros, que já não têm nenhuma influência da matéria, superam em inteligência e moralidade todos os espíritos das demais ordens. Já percorreram todos os degraus da escala e se libertaram das impurezas da matéria, né, das paixões, dos impulsos. Não precisam nem de provas, nem de expiações, que a gente começa provas e expiações na base, né? Aí passa só para provas, e aqui não precisa mais de nada, né? Já aprendeu, já passou pela prova, já foi aprovado, né? Já está tudo certo. Paulinha, e o Haroldo Dutra, ele ainda diz assim, quando você chega no topo dessa classificação feita aqui, né, pra gente, aí começa outra classificação. Olha. Que daí os espíritos puros já vão para outra classificação, já tem a base lá tem um topo. Olha aí. Então, que é a evolução eterna, porque é isso que eu estava pensando, não tem como você chegar a um ponto que agora, eu acho difícil, né, que agora não tem mais o que fazer, já sei tudo, já deve ter mais aí, só que a gente não precisa, né? Essa classificação é bem para gente. Pra gente. A base é que tem mais etapas, né? Porque às vezes uma pessoa é muito caridosa, muito boa, muito tudo, mas ela tem uma impaciência gigantesca, uma intolerância muito grande. Isso. Então já é imperfeita, né? E aí vai. Aí quando chega nessa outra classificação, a base dos espíritos puros nessa dimensão superior também já tem aí umas classificações que até chegar a outra. Isso. É incrível, né? Para ver como é que a gente está bem assim. No início aí. Bem baixo ainda, né? E também o que chamou a atenção aqui, porque ele é didático como ele é, né? Ele não mostrou o tempo que a gente vai atingir esses níveis aí, sabe? Porque você percebe que, às vezes, nós nem sabemos mais que nós estamos. Mas é bom que você tenha essa consciência que existe essa divisão, certo? Porque a gente nem sabe, a gente não pode nem tentar classificar a gente, sabe?
Exato, a evolução ela é individual, né? Cada espírito tem que Tem fazer gente que a sua parte. avança, tem gente que, né, estaciona, tem mais fica regredir não, né? Como a Tani falou muito bem, não regride, mas estaciona e fica ali em dúvida, né? Não vai descer mais, como é que vai? Fica aqui. Vai, não vai, não vai. O ideal, as asas da evolução é marcada pela inteligência e a moral, a sabedoria. Então, a maioria de nós, infelizmente, ainda voa meio torto, assim. Quem não sabe voar. Ainda ontem eu estava assistindo a uma reflexão do Geraldinho Lemos, que ele estava... na verdade, é o Emmanuel que citou esse exemplo para o Chico, que a Alemanha, antes da Segunda Guerra Mundial, era topo do topo no intelectualismo, na inteligência, tinha vários cantores clássicos, eles estavam evoluídos tecnicamente, todo aquele progresso intelectual, né, tecnológico da época, e aí, imediatamente, após aquele período, eles entraram na Segunda Guerra Mundial. Então, você pode ter a máxima inteligência, mas se você não tem a moral, se você não tem a bondade, a misericórdia, aí você cai, né? E é do outro jeito também, você pode ser um espírito bom e tudo, mas precisa. Por isso que agora, essa classificação ali da segunda classe, os espíritos puros, ali eles combinam já a benevolência e a sabedoria. A Jane costumava citar um exemplo de um atendimento feito por espíritos no plano espiritual. Então, eles vão lá atender, e havia esse espírito lá que era como se fosse um graveto, ele nem é um galho de uma árvore, lá nas profundezas, né? Então, eles, para chegarem lá, eles têm que ter o conhecimento, o caminho certo, quer dizer, tem que ter a inteligência, e eles tinham, então foram lá atender. Mas na hora que pegaram aquele espírito, o espírito estava com vergonha de si próprio, e ele parecia aquele rosto assim, não queria que fosse visto. Então, aqueles irmãos que estavam assistindo ali, pegaram um lençol e cobriram o espírito, deixando só a cabecinha de fora. Então, a benevolência, né? Então, o espírito superior, ele combina benevolência e sabedoria. Sabedoria para chegar lá e resolver o problema, mas a compaixão, a empatia também é importante. Isso. E a gente vive num mundo que, intelectualmente falando, avançou muito, né? O problema é como é que está sendo utilizada essa inteligência, né? Nem sempre é por bem. Tem muitos exemplos. Isso, muitos exemplos de desenvolvimentos tecnológicos feitos para guerra, feitos para massacres, feitos, né? Então a gente tem, a gente está, a asa do planeta, né? A intelectualidade está muito mais desenvolvida, só que a moral não está acompanhando. E engraçado que tecnologicamente falando, você falou assim, para destruição, para as outras formas também, o mundo está igual mais ou menos. Você vê tecnologia, tem tudo em qualquer lugar. Isso. Mas quando você vê na moralidade, na ética, aí você vê a diferença. Quando nós falamos da Europa, falamos do Brasil para aqui, às vezes você fala assim, o que é a diferença que tem do Brasil para os Estados Unidos? É muita. São coisas simples, não é coisa palpável. São coisas de organização, da calma. E no Brasil também, então, quer dizer, por exemplo, você vai no Brasil, eu sempre falo que no Brasil o povo lá é amoroso, sabe? É carinhoso, sabe? Se abraça. Você conhece uma pessoa no supermercado, daqui a pouco te manda para comer na casa dele, sabe? Isso não existe em parte do mundo nenhuma. Mas, em contrapartida, você vai na rua e vai tomar seu celular. Entendeu? São duas coisas tão distantes, às vezes. Aqui você não tem esse abraço, mas você pode andar com qualquer coisa que o povo vai te roubar. Entendeu? Então, quer dizer, como é que são essa que o Márcio falou assim, esse crescimento, mas ainda tem que nós estamos no planeta Terra. É um todo ainda. Até que a gente atinge um nível mais ou menos igual, a gente não vai. Até a nossa mente abrir para a gente entender certas coisas, dá. Tem um exemplo muito bom do espírito batedor, que eu falei que o espírito superior utiliza, né? Mas tem uma passagem que o espírito da verdade, ele bateu várias vezes na casa do Kardec,
porque ele estava escrevendo os livros da codificação e ele já tinha errado, corrigido, né? Mas ainda não estava bom. Então, quando o Kardec foi falar com a médium dele, ele perguntou quem é que bateu lá na minha casa, que acordou eu e a Amélia, a gente perguntou e não foi nada. Ela disse assim, ele está aqui, pergunte a ele. Ele é o espírito da verdade, é um espírito seu familiar. Entendeu? Então, Jesus utilizou o bater, que é o espírito batedor, para avisá-lo que tinha uma coisa que ele tinha que corrigir ainda que não estava bom. Pode ser que era errado. Porque naturalmente ele não estava conseguindo fazer a conexão e também não tinha chegado a ele ainda através da médium, que ele precisou fazer aquilo até para ele, entendeu? Conhecer mais por isso que ele fez as classificações, que ele foi muito bem orientado. E quem era o mentor dele? O Espírito da Verdade, que é Jesus. Né? Isso é muito bonito, Johnny, também, porque, tipo assim, às vezes a gente vê guerras, até o uso da tecnologia por lado errado, são os espíritos superiores que permitem para que talvez a gente desperte. Por exemplo, assim, quando falou da Alemanha, né, aquele crescimento intelectual, o Japão, antes também da guerra, era um país de nível baixo. Hoje em dia, você vê o Japão, depois da guerra, quer dizer que teve que ter uma destruição, porque eles foram eles sofreram bastante lá. Hoje em dia, você vê lá, em termos de espiritualidade, ética, moral, o Japão, depois de um sofrimento de guerra, eles subiram num patamar que você, hoje em dia, pergunta por que e como? Por que isso não acontece com a gente também aqui? Mas é muito interessante. Nós estamos fadados a evoluir, quer queiramos ou não, o mundo vai regenerar. Quer pela dor ou pelo amor. Isso. A gente está aqui no planeta escolhendo muita dor. Ninguém está gostando disso. Porque é o coletivo, né? E como o Rani falou, né? Deus criou a gente simples e ignorante. Ele não criou a gente para ser o mal. Mas o livre-arbítrio, as pessoas, né, acabam tomando decisões que atrasam mais esse desenvolvimento. Elas ficam ali mais tempo para chegar nesse ponto aqui, né? Se Deus quiser, todos chegaremos mais cedo do que mais cedo. Eu acho também que a gente busca muito o complexo, sabe? A gente busca, às vezes é uma busca, assim, e tá no simples, né? Tudo que a gente, as respostas que a gente procura, está no simples. A gente já tinha a resposta, a gente não tá conseguindo enxergar. Eu acho que mostra muito disso também, né? A simplicidade das coisas que a gente teria que seguir e a gente não segue. Exato. E aí, né, nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens, né? E o que ele diz aqui é que eles vivem em estado de felicidade inalterável, né? Então, os espíritos bons já vivem em um estado de felicidade dos justos, e aqui é inalterável, então é permanente, porque a gente não tem mais nesse estado aqui a influência da matéria, os problemas que vêm com ela, né? Todas as sensibilidades. Nosso corpo é muito sensível. Um furinho você já fica, né? Tipo assim, a gente é muito sensível, o corpo da gente é muito sensível, então não tem mais esses... Eu acho que a palavra certa é desequilibrado. Nós somos, sabe? Qualquer coisa a gente espanta, é um ferreiro, um drama daqueles pesados. Então, eles não passam mais por provas ou expiações, não reencarnam, apesar de Jesus, né, reencarnou, e tem um livro de Divaldo que fala sobre como foi doloroso esse processo para Jesus conseguir entrar, né, para poder ir ficando mais denso, para poder ter condição de estar aqui na Terra. E eu fiquei chocada, que a gente não sabe, né, todos os, não só o esforço, mas o espírito que está na categoria dele, descer 2.000 anos atrás, imagina a Terra, 2.000 anos atrás, né? Para poder vir trazer para a gente uma mensagem tão forte, sabendo o que ia acontecer, e estando numa categoria já muito acima dos imperfeitos, que é o estado da Terra, né? Mas passou por isso para poder nos ajudar, por tanto amor, né? Que ele sente por nós. E a gente está até hoje nessa caminhada para entender e aprender. Mas aí também, pelo que você está falando aqui, Rani, sabe? Às vezes nós estamos numa tendência, mas a gente está numa sociedade onde os ensinamentos entram no nosso coração. Por exemplo, quando você está falando aqui de Jesus aqui, sabe? Quanto que o ensinamento dele foi desviado,
né? Hoje, para você ter ideia, para a gente ter acesso a isso aqui, o pessoal acha que a gente é bruxo ainda. Mágico. Infelizmente ainda, sabe? Tanta coisa boa que a verdade mesmo da beleza que tem, a gente está omisso ainda, não tá claro ainda. E porque a gente ainda está com o véu do conhecimento ainda muito limitado. Porque as religiões colocou isso pra gente, a família colocou isso pra gente, a sociedade colocou isso. Então é muita coisa. Vai devagarzinho, isso vai acontecendo. É assim que eu vejo isso, sabe? Porque é muito bacana, sabe? Essa classificação, a gente tem uma ideia. E a oportunidade, né? Porque, querendo ou não, aí só para finalizar aqui, né? A existência dos puros não é de ociosidade, né? Não é tocando arpinha no céu, voando de nuvem em nuvem, mas é de ação. Eles são mensageiros e ministros de Deus, responsáveis pela harmonia universal, comandam os espíritos inferiores, auxiliando-os em seu aperfeiçoamento e atribuindo-lhes missões, ajudam os homens em suas dificuldades e a incentivá-los ao bem. São conhecidos como anjos, arcanjos ou serafins. Embora seja possível que os homens se comuniquem com eles, é um erro acreditar que eles estão sempre à disposição dos seres humanos, né? Então, são espíritos que têm como missão de vida ajudar todo mundo a chegar no ponto que eles estão, né? E eu lembro eu estava lendo o Caminho, Verdade e Vida, e o nome da passagem era oração, e era basicamente dizendo como a oração de cada grupo difere, porque dos imperfeitos, ele não fala assim, né, mas quando eu comecei a estudar, isso é igualzinho àquela oração. Nós estamos num mundo em que as orações ainda muitas vezes são às vezes pedido para fazer mal a alguém, eu quero, por favor, se vingue por mim, né? Então, assim, pedidos que não tem nada a ver com oração. E aí você vai subindo para espíritos que, eventualmente, essa mensagem diz, quando a gente chega num momento de entendimento maior da nossa espiritualidade, a nossa oração, ela se acalma. É uma oração agora de completa união com Jesus, para que Ele trabalhe através de nós, né? Então, assim, a gente sai daquele momento de orar pedindo coisas que são imediatistas ou pedindo vingança do que a gente passou para alguém sofrer, e Jesus, pacientemente, Ele escuta as nossas ignorâncias com muito amor e nos ajuda a entender que aquele tipo de oração não é a oração que a gente deve fazer, e eventualmente a gente começa a abrir os olhos, a despertar, né? Que como a gente evolui, nesse processo evolutivo, a nossa oração também se transforma, se torna algo muito mais elevado do que na classificação inicial teria sido, né? Então é isso, pessoal. Agradeço a todos e bom dia.